Posso. Boa noite a todas, todos e todes. Né? Temos um representante aqui, senão diria todas. Aqui presentes no ciclo de debate sobre educação da Casa Dirce, o ciclo de 2024, né? Como disse o Hugo lá na abertura, que sejam muitos ciclos, que sejam muitos convidados, que sejam muitos temas, que a gente possa se reunir e tornar esse espaço público um espaço de muita convivência e de muita discussão, né? Como ele se propõe a ser. Agradeço a coordenação desse evento, proposto por Alice Casimiro Lopes e Ellen Gregol, e pela iniciativa do diretor da Casa Dirce, João César de Castro Rocha, né? Também presente na realização desse evento. Que é uma agenda de discussões, né? Se propõe a ser uma agenda de discussões para divulgação de temas importantes para a educação, a partir do diálogo entre pesquisadores e o público, aberto ao público em geral, os interessados numa temática assim tão dominante, né? Quem não se interessa em falar sobre educação, quem não tem opinião sobre educação, quem não tem alguma uma questão importante para discutir sobre educação, seja lá qual o nível da educação, seja lá qual a finalidade da educação. Então, é um assunto, assim como saúde, né? Saúde, educação, é um tema que atravessa muitos interesses da população. Então, é um objetivo bastante nobre poder discutir temas que estão ligados à educação, com grande público. E aí saúdo também essa proposta que busca romper com um distanciamento entre a comunidade de pesquisadores e o público mais aberto, né? Com diversos segmentos, que tensiona por esse diálogo mais estreito, mais aproximado sobre essas questões que às vezes nos chegam de maneira um pouco, por que não dizer elitista, um pouco mais rebuscada, menos direta, né? Mais indireta. Então, é uma iniciativa que merece ser bastante divulgada, merece romper com barreiras e permitir que se realizem vários outros espaços como esses, na universidade, fora da universidade também, né? E aí eu me proponho uma conversa que se dirige a todos esses interessados na educação. Vou fazer uma autodescrição, né? Sou uma mulher sexagenária, de pele parda, eu me vejo como pele parda, embora a identidade diga que eu tenho uma pele branca, e pareça cada vez mais que eu pego pouco sol, que eu tenho mesmo uma pele branca, mas aí é um problema de falta de tempo. Cabelos pretos com fios brancos, uso óculos de aro preto, estou vestida com um vestido canelado com... Era um chale colorido que eu traria, mas eu trouxe mesmo um encharpe com flores. Faço parte do corpo docente da Faculdade de Educação da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2015, depois eu digo por que eu estou falando do ano, e ainda faço parte do programa, como professora permanente, do programa de pós-graduação em educação, conhecido como PROPED da UERJ, né? Trabalho na linha currículo, sujeito, conhecimento, cultura. E aí, a Alice Lopes foi minha orientadora, trabalho com a professora Elizabeth Macedo, Rita Frangella, que também já esteve aqui, o Hugo, também, que esteve aqui, Costa, e uma série de outros colegas que estiveram aqui nesse ciclo e outros que se formaram também nesse programa e que foram convidados, como o professor Tiago Ranieri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, é um grupo de colegas, amigos, que vem se dedicando à discussão do currículo, da escola, da formação de professores, né? E o meu tema, né, agradecendo esse convite, é falar sobre um assunto que
não só me afeta, afeta todos nós brasileiros, afeta todos os países do mundo, né? Sem distinção, e afeta a minha própria trajetória de vida, né? É a razão de ser das instituições de formação, das escolas, das universidades, de espaços de formação técnica também, né? Cada um dirigido a uma determinada formação, que tem como título Desafios da Formação e do Trabalho Docente no Brasil, né? A palavra desafios é um grande desafio. Não vou dar conta deles todos, né? E alguns deles eu apenas anoto como desafios, porque eu não tenho, na minha trajetória de pesquisa, respostas e dedicação sobre esses temas, porque são temas muito específicos, muito especiais, e aí a gente vai chegar neles para dizer que eles estão aí e se traduzem em desafios também, embora não sejam desafios que eu possa percorrer nesse nosso encontro de hoje. E aí, como é que eu pensei fazer? Porque a proposta desses ciclos, depois a gente vai trabalhar com alguns textos que traduzam um pouco essa forma de discutir a investigação de modo diferente, né? E aí eu falei assim, então vamos pensar essa diferença desde já na apresentação. E como é que eu fiquei pensando nisso? Eu fiquei pensando que falar de formação de professores é falar da minha própria trajetória de vida, né? Não é uma narrativa, mas acaba sendo, porque a minha vida profissional e pessoal, ela está muito intimamente relacionada à formação de professores. Porque com 19 anos eu me formei no curso normal. Então era uma jovem ainda quando já podia trabalhar como professora. Nos anos iniciais, na época 1981, né? E é bom dizer porque isso também faz diferença em relação às questões, aos desafios que a gente vai abordar aqui, né? Que eu pretendo falar, mencionar, tratar. E ainda com esses 19 anos, formada no ensino médio, hoje uma instituição contestada, a gente depois vai dizer um pouco sobre isso, por que contestada, formação em ensino médio num país que temos tantas pessoas ainda com comprometida a sua formação no ensino médio, como é que a gente, tendo um professor formado em ensino médio, pode vir a ser questionada essa formação, né? Naquela época não era, porque naquela época ainda havia essa escola como um espaço muito privilegiado de formação. Eu fiz na rede particular, porque havia quase uma reserva de vagas. Não se usava esse nome na época, mas eles reservavam mais as vagas das escolas normais aqui no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que existiam no Instituto de Educação, né, tradicional, Instituto Secular, no Colégio Normal Júlia Kubitschek, na Zona Oeste, né? Sara Kubitschek, né? O Júlia no centro do Rio, em Madureira, Carmela Dutra, e na Zona Sul, no Jardim Botânico, Inácio Azevedo Amaral, né? São grandes escolas de anos de existência, de referência na formação de professores. Elas todas hoje existem, depois eu vou dizer como existem hoje e que questão atravessa a sua própria existência, né? E aí, nessa época, formada, eu ainda fiz um ano de curso no Júlia Kubitschek à noite, trabalhava o dia todo e à noite ia para o General Caldwell, bem na área da Central do Brasil, para fazer um curso noturno para ser habilitada a dar aula para a pré-escola, que na época chamávamos assim, que hoje chamamos de educação infantil. Não podia ser professor destinado a crianças pequenas, nem em creche,
se não tivesse um curso adicional, um ano a mais de formação, porque o normal era o de 3 anos na época. E assim fiz, formei, trabalhei, gostei muito do trabalho. E depois, ainda, meu objetivo era ser professora da rede pública, né? Sempre a gente almeja, né, trabalhar na rede pública, tem um pouco de idealização nisso também, tem um pouco de finalidade, né? Por que eu sou professora, para que eu sou professora, para quem serei professora, né? E fiz concurso público para o município e fiz concurso público para o Colégio de Aplicação da UFRJ. Assim, incentivada por professores que foram meus professores no curso de pedagogia, e acabei passando nos dois, mas tendo uma resposta muito remota no município, né? Bem depois da resposta do CAP da UFRJ, e realmente o CAP da UFRJ me dava a possibilidade de me formar, de ter uma carreira, de poder fazer pesquisa, de ser legitimada essa pesquisa. Então, era um sonho, né, para qualquer professor poder participar de uma escola universitária. E aí, eu acabei indo para o CAP para ser dedicação exclusiva. E fiz o curso de pedagogia nos anos 80. Por que eu falo assim com esses trejeitos dos anos 80? Eu fiz entre 83 e 87. E eu estudei na UFRJ, que era considerada, e é considerada até hoje, uma grande universidade, né? Foi lá que surgiu a Faculdade Nacional de Filosofia, o berço da formação dos professores, na época, quando a gente não tinha formação de professores no Brasil, isso ainda nos anos 40, então foi inicial, assim como São Paulo, Salvador e vários outros espaços. O nosso local por excelência foi esse, para as licenciaturas, o bacharelado, licenciatura, o 3+1, tal do modelo 3+1, né? Mais bacharelado e menos licenciatura. E ainda havia muita marca de um período de metodologia muito forte, ainda quando eu estudava. Tínhamos um departamento de metodologia do ensino, onde a gente tinha medidas de educação, estatística de educação, estatística por 2 anos, 4 períodos. E era uma ideia de muita instrumentalidade do ensino. Isso era assim, a presença da educação era vista como uma das universidades que formou seus quadros, né? Formou seus quadros no doutorado, nos anos 60, principalmente, ainda bebendo muito na água das contribuições do Ralph Tyler, que era um pensador que contribuiu muito com o currículo, com uma série de questões, mas que também trouxe questões problemáticas em relação à ideia de que o ensino deveria acompanhar o resultado a partir do comportamento observado do sujeito. Então, não era uma aprendizagem muito relaxada, muito voltada aos interesses dos alunos e muito mais interessada em resultados, que podiam ser demonstrados em desempenho. Não que a gente não faça isso, né? Eu estou tentando ter um desempenho, todos nós aqui também desempenhos, mas em que nível esse desempenho tinha que ser demonstrado? A ponto de poder ser mensurado, medido, calculado, comparado. Então, parte dessa ideia, não tudo na minha formação foi isso, mas parte dessa ideia estava muito presente nessa fase da minha formação. E olha bem, 87 que eu falei, né? Eu me formei em julho, a formatura acho que foi em agosto de 87. A gente estava diante de um processo de discussão da Constituição Federal. A gente estava passando por um processo de discussão de emendas para a Constituinte. Em meio a essa discussão, e uma discussão que, na época, me fazia formar em especialista em educação.
Não existia a formação para dar aula para crianças, para ensino fundamental, anos iniciais, ou educação infantil pré-escolar. A formação na época, e na UFRJ, era de especialistas em educação, o que significa o que não existe mais hoje. Eu poderia ser orientadora educacional, não é pedagógica, é o serviço de orientação educacional de uma escola. Eu poderia ser também supervisora educacional, que é aquela que acompanha os planos de aula, planos de curso, né? A estatística do aproveitamento escolar. Ela é uma pessoa que está diante também de uma discussão muito mais quantitativa e qualitativa nos conselhos de classe, na avaliação escolar. O orientador não, é aquele ser que vai trabalhar com as questões mais emocionais, também às vezes vocacionais, o que o aluno quer fazer no ensino médio, qual é o desejo dele, o que gostaria de fazer se prosseguisse os estudos. Então é uma questão mais até disciplinar, de contato com a família. E o administrador escolar. E a única coisa que era obrigatória nesse curso era formar-se para dar aula nos cursos de formação de professores, os cursos normais. Então, para sociologia da educação, psicologia da educação, administração escolar, a questão da gestão, que a gente hoje chama gestão, que não se chamava na época, mas seria isso, planejamento, didáticas, várias didáticas. Isso nós éramos obrigados a cursar. E, na verdade, foi o que eu acabei fazendo, né? Mas nunca dei aula no curso normal. E depois de fazer a pedagogia, segui minha formação. Demorou, trabalhei bastante, percebi a necessidade de aprofundar meus estudos, o desejo de continuar estudando, e continuei no campo da educação sempre. Não saí, mesmo sabendo que podia ser sedutor, vou fazer em uma outra área porque eu gosto. Pós-graduação permite isso, né? Mas eu acabei aprofundando e fui fazer mestrado na Faculdade de Educação da UFRJ. Depois eu fiz na UERJ o doutorado em educação, né? E agora, recentemente, estive no México fazendo um pós-doutorado. E aí também me abriu uma série de questões em relação à formação de professores, porque somos tão diferentes e, ao mesmo tempo, somos muito parecidos. E aí me abriu uma série de questões que, para mim, eram inquietantes, mas não eram profundamente inquietantes, e algumas delas eu vou até abordar aqui. E aí o que acontece? Quando eu entro no CAP, né, fiz o concurso público, eu entro no CAP, eu entro de novo nessa história de ser professor. Por quê? Não porque eu era professora, isso é óbvio. Eu era professora dos anos iniciais, porque eu era professora de crianças. Eu, na época, era a primeira, quarta série. Hoje seria alfabetização. Hoje o CAP é da alfabetização ao 5º ano. O CAP foi construído em 1900, quer dizer, foi criado por um decreto do presidente da época, Getúlio Vargas, como um colégio de aplicação. Era ginásio de aplicação, na verdade, 1946. Tempo a beça, né? Durante 2 anos, o projeto ficou de construir o alicerce desse colégio, desse ginásio de aplicação, que foi primeiro na Praia de Botafogo, perto de onde hoje é a Fundação Getúlio Vargas. Depois a sede foi para Praça São Salvador, onde tem uma escola municipal, que eu esqueci o nome dela agora. E por último foi para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é o espaço, não é da Federal do Rio de Janeiro, é do município do Rio de Janeiro, e é um espaço que está o tempo todo tensionado, porque é um espaço muito caro, né? É do lado da igreja de São José da Lagoa, perto do Hospital da Lagoa, Borges de Medeiros, Batista da Costa, Linneu de Paula Machado, né? Um dos territórios mais caros e desejados do Rio para ter uma escola pública, né? E com sérias limitações de espaço, de desenvolvimento. Ela está para ser deslocada para o Fundão.
né? Mas é uma mudança sempre muito difícil de ser feita. E aí, o que era o projeto desse espaço? Foi criado com a ideia de servir como campo de estágio para a formação de professores, das licenciaturas todas. Sinal de GPS perdido. E também era espaço de explorar novas metodologias, né? Isso era o professor Luiz Alves de Matos, da Faculdade de Educação, do Departamento de Didático, que durante muitos anos foi o diretor dessa instituição. Então, eu entro num lugar que diz o seguinte: olha, você vai trabalhar não somente com crianças, você vai trabalhar com professores em formação. E aí, não dá para dizer como é que a minha vida não se entrelaça novamente com essa história de formação de professores. Nós tínhamos que ter, e temos que ter até hoje, os professores de lá. Eu me aposentei em 2014, e aí fui para a universidade, né? Fui fazer concurso para a universidade, a UERJ. E lá você tem que ter, inclusive, no seu plano de trabalho, horário destinado a orientar os licenciandos. Ou de História, se for da equipe de História, ou, no caso meu, da Pedagogia, da Faculdade de Educação. E, quando não, às vezes vinha do Instituto Superior de Educação, aí, na época, já era Instituto Superior de Educação, o antigo espaço do curso normal lá da Praça da Bandeira, o Instituto de Educação. Então, a gente tinha essa finalidade também. Não éramos somente professores para dar aula para criança, mas era também para sentar com o aluno da pedagogia, conversar com eles, assim como das demais disciplinas, discutir plano de aula, deixá-los observando, deixá-los coparticipando, deixá-los planejando, avaliando. E as aulas eram parte da avaliação da formação deles, com o professor da licenciatura da Faculdade de Educação. Então, minha vida, novamente, fica atravessada por essa dimensão da formação de professores, né? E aí, minha escolha passa a ser também pesquisar formação de professores. Pesquisar lá no CAP, né? A gente tinha como, não vou dizer a palavra obrigação, porque não era inerente ao nosso trabalho apresentar uma pesquisa de extensão, ou de ensino, ou de pesquisa mesmo, um projeto, melhor dizendo, um projeto de pesquisa, extensão ou de ensino. E eu, muito ligada à questão da pesquisa, apresentei falando sobre alfabetização, que na época eu tinha um grande envolvimento com a alfabetização. E não dei aula de alfabetização nesse colégio durante os 25 anos que eu fui professora, mas pesquisei sobre alfabetização. E depois do meu doutorado na educação, eu entro lá de volta, porque eu tive 3 anos de licença dos 4 anos do doutorado, coisa que a gente consegue numa instituição que é de pesquisa, que é universitária, e que, lamentavelmente, eu tenho ficado muito triste, cada vez está pior nas escolas da rede pública de qualquer município do estado do Rio de Janeiro, eu acho que do Brasil inteiro. Porque, ultimamente, eu tenho que dar declaração de frequência para os professores que vão a grupo de pesquisa, que vão defender teses, que vão defender dissertações de mestrado. Isso, para mim, é humilhante, porque não deveria ser necessário um professor pedir uma justificativa de sua ausência no trabalho, porque ele está estudando, porque ele está pesquisando, porque ele está buscando desenvolver mais e melhor o seu trabalho, né? Então, eu tenho conversado com os amigos, agora mesmo, né, muitas bancas, né, muitas defesas, eu tenho ficado assim perplexa com isso, com outras coisas também que eu fico ouvindo, enfim, que mostra um pouco esse desafio e essa crise, né, que tem atravessado a formação de professores e o exercício da profissão docente, né? Não é só essa formação, é também o trabalho docente, que na época, quando
a Alice sugeriu que cada um de nós pensássemos um tema. Eu não estava preocupada com essas questões dessa forma, né? Então, isso é uma questão muito mais recente para mim, né? Uhum. Então, o que acontece quando eu termino o doutorado? Eu ponho na minha cabeça o seguinte: eu sou doutora para fazer pesquisa, aonde eu estiver. E eu volto para o Colégio de Aplicação, que é uma instituição de educação básica. E submeto o projeto para o CNPq e para a FAPERJ. E consigo aprovação. E isso me faz tão feliz, porque eu falo, eles estão avaliando a proposta da pesquisa, não quem está apresentando a proposta. Quer dizer, estão avaliando a produção da pessoa, o objeto da investigação, aquilo que ela se propõe a investigar. Mas o fato de ser professor da escola básica não é um impedimento para ser pesquisador e submeter e pedir financiamento, porque o pedido de financiamento não é só a questão da verba. É uma equipe que avalia o seu projeto. É submetido à avaliação de pares, né, de pessoas que são experientes na pesquisa. E elas vão dizer o mérito do projeto, né, falar o que talvez pudesse melhorar. Enfim, você está tendo uma avaliação externa de um trabalho que você fez. E isso, eu, quando dizia em eventos públicos, em DIP, Amped, eu gostava de falar isso, eu sentia o brilho nos olhos dos professores da escola básica, porque eles viam como que eu dissesse o seguinte: olha, é possível. Não é porque a gente trabalha na escola básica, eu sei que não é assim, a gente tem que se dedicar, tem que ter um horário bacana para poder fazer pesquisa, para ter um ambiente, uma salinha, né? Um dos meus projetos foi auxílio instalação da FAPERJ, que não existe mais com esse nome. O que era o auxílio instalação? É criar um ambiente de trabalho para pesquisa. Criar, manter, né? Então, você vai ter uma salinha, essa salinha vai ter que ter computador, vai ter que ter uma impressora, vai ter que ter tal material de consumo, para você iniciar um trabalho com um grupo, né? Então, isso foi assim uma coisa que, para mim, como professora da escola básica, teve um resultado muito interessante. E eu percebi que cada vez que eu dizia isso em público, principalmente em auditório, em que tinha um evento com professores da escola básica, isso era quase um elixir, né? Era alguma coisa que dava uma força para a pessoa, uma empatia, criava uma empatia entre nós, para que a gente pudesse perceber uma potência nesse trabalho, né? Uma capacidade de que não é porque somos professores da escola básica que a gente não é capaz de fazer pesquisa, né? Mas tem que ter rigor, tem que ter, né, atenção, somos julgados por isso, né? Então, enfim, eu acho que sempre foi uma coisa importante que me aproximou mais, e é uma coisa que eu gosto de falar quando faço as minhas descrições. Quando fazem as minhas descrições, está ali no Lattes, professora da escola básica até 2014, quando se aposentou, né? Porque é algo que a gente sente falta na formação de professores, inclusive no ensino superior, né? Não que isso também é muito relativo, a pessoa pode ter trabalhado a vida inteira e se desencantado com a escola básica, e vai chegar e vai fazer alguma coisa que não é digna de bons exemplos, né? Ela pode muito bem dizer que o trabalho é muito fatigante, porque não há recompensas, não há muito prestígio na profissão, tem uma série de questões que essa pessoa vai estar certa em dizer, né? O poder público não apoia muito a nossa profissão, mas eu acho que é muito relativo. Um jovem professor que trabalhou pouco na escola básica pode dar um grande depoimento, uma grande participação, e um professor mais antigo pode não dar, mas eu acho que geralmente essa questão ajuda na relação teoria-prática também, né?
que eu já não sei mais o que é ser professora da escola básica. Eu falo isso para os alunos da pedagogia, eu não sei mais. Porque eu não sou mais professora da escola básica e eu não estou lidando com as questões do dia a dia da escola básica. E isso eu vou saber pelos meus alunos que estão dando aula, nas pesquisas que eu oriento, ou na sala de aula da pedagogia, quando eles dão aula e vão me dizer, olha, não, hoje tive problema com isso, olha, professora, eu gostaria de trabalhar com esse assunto, porque eu tenho trabalhado com crianças portadoras de tais e tais necessidades. Então eu vou aprendendo com eles, mas eu não posso mais dizer que eu estou nesse lugar, porque esse lugar já não me pertence. Faz parte da minha história, mas não é mais um lugar que eu posso dizer que faz parte do meu domínio, né? E aí, na pós-graduação, quando eu entro na UERJ, porque esse percurso eu começo a fazer desde o doutorado, é o meu encantamento pelas políticas de currículo. Mas de quê? Não da escola básica, diretamente, não das disciplinas escolares, não da questão de uma determinada disciplina, né? Mas eu vou me encantar pela questão da formação de professores. A formação e a atuação, que é o que a gente pode também chamar de trabalho docente. Então, eu começo a pensar a escola básica a partir da discussão da formação de professores, porque ninguém pensa a formação de professores sem pensar numa escola para esses professores. E não se pensa uma escola básica sem pensar que professores para essa escola. Então, não é assim, é como se a gente estivesse trabalhando com dois tipos de protagonistas. O protagonista docente, que é o que todo mundo diz nos últimos anos, os discursos todos vão dizer, olha, temos o professor como uma figura central em todas as políticas de currículo. Não há ninguém mais importante do que o professor, porque o professor, cabe a ele o sucesso de todas as reformas. Isso é o que dizem textos que eu tenho analisado. A própria mídia diz isso, né? É fundamental o papel do professor para o sucesso escolar, o sucesso da aprendizagem. Se as crianças aprendem, é porque tem bons professores, né? E assim por diante. Por outro lado, se essas crianças não aprendem, se o desempenho é baixo, olha a pandemia aí, não faz muito tempo, a gente ainda está discutindo os resultados do período pandêmico e os insucessos, né? Tentando expressar do modo mais sofisticado, né? De muitas crianças, muitos jovens que tiveram resultados de abandono escolar durante a pandemia. Não puderam acompanhar. E aí, o que faltou? O professor não é digitalizado. Claro, às vezes nem tinha aparelho, não tinha nem como pagar uma conexão, né? Assim como seus alunos não tinham condições de poder frequentar um espaço que geralmente é pago, né? Não é público. Não temos no Brasil espaços públicos que possam ser usados pela população, qualquer que seja, para conexão na internet de uma certa qualidade, porque também não são todas de qualidade, né? A nossa geralmente é paga para ser de qualidade e ainda de má qualidade, né? Então, a gente vê esse protagonismo como uma figura de ambivalência. Eu costumo dizer isso, né? E não é muito difícil pensar sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que esse professor é importante para garantir sucesso, ele também é visto como alguém que produz fracassos. Ele também é visto como alguém que não garante sucesso escolar dos seus alunos. E aí vem a discussão da formação. Um professor bem formado, e não há quem diga que não, né, a essa afirmativa, um professor bem formado é garantia de sucesso escolar dos seus alunos. Isso não é garantia mesmo, porque um bom professor, ele é potencialmente alguém que vai fazer um bom trabalho. Mas em que condições ele vai trabalhar? Com que população ele vai trabalhar, como essa população é atendida nas políticas sociais. São crianças que têm casa? São crianças que podem voltar para uma casa? Podem voltar seguras?
Se a escola é segura, já é uma questão, né? No Rio de Janeiro é uma questão fundamental. Como é que a gente pode dizer que a segurança para aprender, quando as crianças podem ser alvejadas dentro de uma escola e o professor é orientado a dizer, se abaixem. Ou então a escola não pode funcionar porque há problemas de violência no espaço, nos arredores do espaço escolar. Né? Então, são questões que não dá para a gente dizer que cabe ao professor resolver e que o professor é importante na solução desse problema. Há muitas outras questões que atravessam esse sucesso escolar. Há muitas outras políticas sociais, melhor dizendo, que colaboram, né, são responsáveis, na verdade, para garantir que crianças venham alimentadas, que pais e mães trabalhem e possam garantir um certo conforto para os seus filhos, mínimo conforto, né? Segurança, alimentação, enfim, a escola não pode ser o lugar de resolver os problemas sociais desse país, embora esse discurso seja um discurso prevalente, né? E aí a gente vem, a coisa de mais de 30 anos, percebendo isso. Como percebendo isso? Não só nos discursos da mídia, nas produções das normativas de alguns governos, até os progressistas, a gente vem vendo isso. E quando eu começo a fazer essas pesquisas, eu começo, na minha dissertação de mestrado, no governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque é o primeiro governo pós-LDB. Ele atravessa a LDB. Ele vai buscar, e, de certo modo, é muito interessante ser esse governo, porque é um governo que mantém o mesmo ministro da Educação por 2 mandatos. Coisa extraordinária no país. Né? O ministro que foi reitor de uma grande universidade pública brasileira, Unicamp, Paulo Renato Souza. Tinha um projeto, eu posso discordar desse projeto, mas tinha um projeto. E eu costumo dizer que é sempre melhor ter um projeto do que não ter nenhum. O Rio de Janeiro viveu isso na educação com a Cláudia Costin, que foi secretária de Educação, foi Paz também, foi César Maia, se não me engano. Mas o que aconteceu? Todo mundo criticava as políticas dela, mas sabíamos qual era a política dela. Quando veio Marcelo Crivella, eu tinha aluna no doutorado, você conhece, ela era da gerência de educação infantil e viveu momentos muito maus momentos. Porque, além de tudo, eu falava para ela, pois é, essa secretaria não tem projeto, né? Não há nem o que você ser contra, porque você não sabe o que eles defendem. Então, é melhor você saber a que você se antagoniza, o que você é contra. Eu não concordo com isso. Isso não é um problema, isso daí também há uma certa convergência. Não vejo diferenças em relação a essa pauta, essa agenda, mas com essa eu tenho profundas divergências, do que você não ter política nenhuma. Né? Então, a gente também vive esses momentos na educação. E aí, o que acontece? Se não tem projeto para a escola básica, você não tem projeto para professor. Se você não tem projeto para professor, você não tem para a escola básica. É acéfalo. Né? E a gente vive isso em vários momentos. No governo Fernando Henrique Cardoso não teve isso. Havia projetos, que eu discordasse, mas havia projetos, havia coisas interessantes que, às vezes, fala assim, não há tanta diferença assim o que se fez nessa época e o que se faz atualmente. Né? Havia convergências. E havia esse momento em que a gente teve, pós-LDB, quer dizer, a gente atravessa o período da LDB, que foi a lei ordinária para discutir a educação básica. O que tínhamos na Constituição, que eu me lembro, que tinha nas disposições transitórias um artigo que já saiu, esse artigo, porque só existia enquanto não havia LDB, era um artigo das disposições transitórias que dizia o seguinte:
o Brasil deverá formar professores em nível superior como meta nos próximos 10 anos. 88, 2008, não, 98. E aí o que acontece? Não, essa meta não é atingida, mas pelo menos entra a LDB reafirma essa meta para mais 10 anos, e assim Fernando Haddad, quando foi ministro da Educação, em 2009, faz uma proposta para que a LDB se atualize em relação a essa demanda para 2017. A gente já está em 2024 e a gente ainda tem professores leigos no Brasil. O que significa professor leigo no Brasil? Isso é uma coisa que em outros países a gente fala e o pessoal fica perplexo. Professor leigo é professor que dá aula para crianças, mas não tem, às vezes, o ensino fundamental completo. Ensino fundamental, quiçá ensino de formação de professores médios, que a gente quer acabar. Porque quando a gente diz a formação dos professores para dar aula ao ensino básico deve ser feita em nível superior, é uma meta muito boa. Sempre fui defensora ardorosa dela. Os movimentos de esquerda e progressistas sempre foram a favor dessa meta. E eu entrava nela assim, com muita tranquilidade, mas eu fui formada no ensino médio. E isso para mim fazia muita diferença, porque minha família não podia me sustentar, eu tinha que trabalhar. E tinha que ajudar minha família. E qual era o ensino médio que podia dar trabalho logo? Além de eu gostar de trabalhar com magistério, tinha interesse, era ensino para poder dar aula em escola. A menos que fosse técnico. Anos 70, me formei, meu ensino fundamental foi durante a ditadura. Né? E foi um período muito difícil, principalmente para as famílias que não tinham condições. Né? E saí empregada e me senti mais autônoma, mais independente, mesmo que fosse para trabalhar no magistério. Né? Que não é mas trabalhando na rede particular, em algumas escolas, havia condição de um trabalho mais organizado e uma remuneração, na época, para as escolas que eu trabalhei, um pouco vantajosa. Mas não era o caso da maioria das escolas. Até que vim para fazer um concurso público com uma carreira, e aí as coisas também se reconfiguram. Né? Então, o que começa a aparecer? Aparece uma grande discussão de normatividade, né? de organização do que é educação pela LDB, o governo que acompanha isso, e há uma disputa muito grande de projetos. Havia um projeto popular, eu era de um sindicato nacional que acompanhou discussão, Florestan Fernandes ainda, vivo, grandes deputados, era o projeto da Ângela Amin, de Santa Catarina, né? Esposa do Esperidião Amin, que era um projeto nascido do movimento, tanto do movimento confessional, né? Como movimento mais à esquerda, progressista, de ANFOP, de associações de formação de professores, de profissionais de educação, ANPED, da pós-graduação em educação, tinha de tudo. Né? Tinha uma grande pluralidade de forças, mas eram democráticos por causa disso também. Né? Nem sempre ganhavam as posições que a gente defendia, nem sempre perdíamos. Né? E entra o projeto do Darcy Ribeiro. E esse projeto acaba no Senado atravessando o regimento da casa. Porque o regimento começou na Câmara, o projeto ordinário, vai para o Senado e depois para a Câmara e é homologado ou não pela presidência. Entra na casa do Senado, vai para o Congresso e praticamente rito sumário. E era o Darcy Ribeiro, de um lado, Florestan Fernandes do outro, dois grandes nomes, inclusive da educação, né? Para além de outras contribuições ao país e ao mundo desses dois
grandes nomes, a gente vê perder um lado, né, mais popular dessa proposta e ganhar esse projeto, que é também um projeto que atende mais os interesses do governo da época, né? E a gente passa a ter uma discussão da formação de professores com nomes muito importantes da pesquisa em educação, a professora Guiomar Namo de Mello, né? Era uma pessoa, era um ícone nos anos 80, foi patrona da minha turma do UFRJ na época, porque ela defendeu uma proposta que ela era orientada por Demerval Saviani, era ela e o Paulo Nozella com uma proposta de tese e ela com outra. E a tese dela era da formação de professores, era da competência técnica ao compromisso político. Ela chegou a ser secretária de Educação do governo Mário Covas, nos anos 80. E Mário Covas era progressista, né? Era um nome de progressista nos anos 80. E ela era um nome progressista até que tudo mudou, né? E passou a defender uma pauta um pouco mais conservadora na educação, e algumas dessas questões ainda atravessam as atuais propostas normativas para a formação de professores que foram à cena, né, em 2019 e 2020, que a gente ainda vem discutindo e vem, de certo modo, polarizando esse debate para tentar ver se a gente avança um pouquinho mais em relação a uma proposta que seja mais arrojada, que defenda um pouco mais uma educação aberta, uma educação que não seja tão instrumental como essas últimas propostas de 2019 e 2020, porque é para o professor. Então, é a ideia de que o professor não pensa, é a ideia de que o professor tem que ser controlado. Isso tudo está em jogo, né? E pouco discutido nas secretarias, pouco discutido pelos professores em sala de professores, porque os professores têm pouco tempo para discutir muitas coisas, né? Então, se eles ainda têm que pedir permissão para ir para um grupo de pesquisa, para assistir uma defesa, menos ainda, os auditórios estão ficando esvaziados, porque os professores não podem faltar para assistir defesa de mestrado e tese, que é um luxo, né? Então, quando o Fernando Henrique Cardoso apresenta esse grupo, é um grupo forte, é um grupo, assim como Paulo Renato, de grandes lideranças do campo da educação. Eu costumo chamar de comunidade de pensamento, né? Tem uma vertente na ciência política chamada comunidade epistêmica, que, ao contrário do que possa parecer, comunidade epistêmica vem da episteme, ela é uma comunidade mais política, do policy maker, de quem faz a política, quem é ouvido, é chamado a falar da política para legitimar a política, mas que não necessariamente tem formação disciplinar. O que significa isso? Dando o exemplo que é o mais comum para essa área, na área ambiental, na área de direitos humanos, tem muito, e a área da saúde pública, demais. Vamos na saúde pública. Saúde pública, agente de saúde que pesa a criança e dá misturinha, pode ser considerada uma agente da comunidade epistêmica. Mas ela nem formada em enfermagem ela é, mas ela tem conhecimento sobre saúde da infância. Ela tem muito conhecimento. Ela tem também uma atuação muito importante nesse trabalho social, né? Ela é considerada tão importante quanto o médico sanitarista, que faz parte dessa mesma comunidade e trabalha em rede. Então, entra em contato. O SUS é o resultado dessa experiência da comunidade epistêmica. Não foi apenas os grandes nomes da formação na área da saúde. Muitos agentes da área de saúde pública atuaram para pensar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Os seringueiros das florestas falam mais do que os ambientalistas das grandes redes.
E os ambientalistas discutem com eles para discutir políticas ambientais. Isso é a ideia da comunidade epistêmica, não é uma comunidade disciplinar. Nela você pode prescindir de uma formação disciplinar, mas você tem que ter a formação política, você tem que ter a experiência na política. Tem um autor chamado Andreas Antoniades, grego, que ele vai falar sobre a comunidade de conhecimento. É conhecimento e poder. Ela trabalha, por que poder? Porque é com quem você precisa se dirigir quando está no poder para poder pensar e ter a legitimação de uma determinada política. Isso acontece, inclusive, na formação de professores. E isso é explorado, inclusive, quando você chama determinados nomes da educação para estar no Conselho Nacional de Educação, para acompanhar junto ao Ministério da Educação uma determinada pauta de um assunto que ele é importante, como foi o caso da professora Guiomar Namo de Mello, sobre formação de professores. Então, era assim, dificilmente era uma pessoa com quem você poderia bater frontalmente em relação às discussões, porque ela tinha já o lugar dela estabelecido, né, sedimentado, como um nome importante de grandes contribuições no campo da formação de professores. É assim com vários outros, né? E aí a gente faz uma proposta para todas as licenciaturas, que eu acho que aí sim, eu digo, acho importante, uma única proposta que não seja só da pedagogia, ou só da área de letras, para o francês, o professor de geografia, mas a ideia de uma formação de professores. Mas, ao mesmo tempo, traz questões que polarizam e trazem dificuldades, como a ideia de um Instituto Superior de Educação, aí aparecem os institutos, antigas escolas normais como institutos superiores, e abre uma série de questões que polarizam bastante. Por isso que essa dimensão política não pode ser esquecida, né? Por isso que eu gosto tanto dessa política de currículo, que é pensar a decisão e o indecidível, né? Aquilo que não se decide a priori. Eu decido no momento da decisão política, da discussão política, dos arranjos políticos, daquilo que é possível naquele momento, naquele contexto, ser decidido, né? O arco de alianças, com quem eu vou estabelecer diálogo, com quem eu vou buscar demandas equivalentes, o que eu posso construir com você, que nem sempre está do meu lado, mas que nesse momento, nessa circunstância, está do meu lado, defendendo algo que, particularmente, eu defenderia e abriria a mão de outras coisas menores, né? Então, a gente vê isso nesses processos dos governos e vê o quão é frágil essa posição que a gente às vezes fala. Ah, a política desce de cima para baixo. Não desce de cima para baixo. A gente participa dessa política mesmo quando não percebe que está participando. Aí é o professor da universidade, é uma liderança política importante, é um agente público que tem uma relevância na sua contribuição social. Essas questões todas, é a produção do livro didático, os autores, as pessoas que colaboram dando pareceres, em tudo, né? É até você, quando é submetido a uma consulta pública da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, quando responde a essa consulta, você já entrou, já está legitimando. Você participou, olha, você deu o seu nome, mesmo que não seja identificado, você está sendo um que vai dizer o seguinte, olha, ela existe e eu estou dando minha opinião sobre ela. Não sei nem qual vai ser o resultado, mas eu dei minha opinião. Você está legitimando, você está dizendo, essa base existe, né? Não que não tenha que fingir que não existe, né? Porque ela é uma lei hoje. Não tem como ignorar que ela existe. E é uma lei que, inclusive, interfere na discussão da formação de professores, quando a gente nunca viu no Brasil, nunca vimos no Brasil uma legislação da educação básica que condicionasse o conteúdo da formação de professores. Isso a BNCC diz logo na sua abertura. E eu
Garanto a vocês, quem tiver interesse em estudar a BNCC pode ver que ela não nasceu no governo Michel Temer. E teve muita gente em outras versões, né, como chamamos as versões anteriores, que são pessoas comprometidas com o setor progressista, que acreditam numa ideia de um currículo único para todo o país, a ideia de um certo que acabou se tornando padrão, né? Aquela ideia que eu falei antes, dos anos 80, de que, mesmo que a gente considere as diferenças existentes em todas as escolas, e não precisa ser regional, em todas as turmas, numa mesma escola, a gente identifica as diferenças. Eu dando aula para a mesma série, na época, né, que a gente falava, podia dar aula no 5º ano, em turma A e B, que era o nome que a gente denominava no CAP. Não era a mesma aula. Não é possível, não são as mesmas pessoas. Pode ser o mesmo conteúdo, né? Que quem é professor sabe disso, está fazendo assim. A gente sabe muito bem que há uma diferença. O meu planejamento sofre interferência daquilo que existe na sala de aula. Se entrou uma borboleta e as crianças se encantaram pela borboleta, já foi. Ou eu vou ignorar a borboleta, ou vou chamar a borboleta para participar da minha conversa curricular. Tem duas opções, né? Enfim, eu que sou a professora, se eu não souber trabalhar dentro dessa circunstância, tchau. Porque meus alunos vão ser muito infelizes, porque eu vou deixar a borboleta embora, eu vou botar no saco, vou levar ela para a janela, vou embora, fecho a janela. E, gente, vamos voltar para a aula, né? Quando a aula podia ser muito mais interessante se a borboleta estivesse lá dentro, a gente pudesse falar da borboleta, como é que vocês já viram borboleta antes, como é que é isso, como é que é esse diálogo. Mas eu tenho que me desconstruir. Eu tenho que esquecer que aquele planejamento é imutável. Ele muda. Para isso eu tenho que ser professor, mas para isso eu tenho que ter uma formação que me garanta. E eu não tive essa formação toda, não. Eu aprendi muito nas escolas. Muito nas escolas, muito com os meus pares também, e muito na minha formação, que continuava o tempo todo, né? Na leitura, na discussão com grupos de pesquisa que eu participava, com os pares, com outras experiências nos eventos, né? Então, isso também nos garante uma possibilidade de desconstruir determinadas formas de pensar ser professor, que não é sempre da mesma maneira, né? E aí, o que a gente acaba percebendo nessa discussão? Que existe, ao longo desse tempo todo, muitos pontos de convergência e divergência na formação de professores. Porque não vai ter sempre consenso, não vai ter sempre uma ideia comum, né, como queiram que a gente pense, né? Existe uma ideia comum, existe um perfil de professor, não existe perfil nenhum. A profissão professor é uma profissão muito heterogênea, porque dizer que existe professor implica em dizer que existe professor da pós-graduação ao professor da creche, mesmo que a gente ainda não assuma que creche tem que ter professor, né? Então, você vai ter que ter o professor de bebê, que está formado para entender, para lidar com as famílias dos bebês, para entender como é que ele se desenvolve, como é que ele precisa ter cuidados, como é que são as pessoas que devem trabalhar com esses bebês, né? Enfim, isso é tudo professor. Você não pode dizer que não são professores. Embora trabalhem com destinatários diferentes, embora tenham formações diferentes, eles são professores. Que categoria é essa, professor? Tem um perfil? Ah, mas a gente pode fazer o perfil do professor da creche, a gente pode pensar o professor que é formado para dar aula na universidade, mas que não tem didática, que não tem formação pedagógica, mas que ele é professor porque fez doutorado e está ali para dar aula na engenharia. Mas ele vive conflitos também, por ser professor e, às vezes, não saber lidar com determinadas coisas. Há quem pesquise o chamada profissionalidade docente. É sobre isso, a profissionalidade docente. É a pesquisa que se destina a pensar o professor que não foi formado
como eu fui formada, como alguns de vocês foram formados, licenciatura, ou complementação pedagógica, ou curso de nível médio, pensando em exercer o magistério. E, às vezes, aquele professor é até melhor do que aquele professor que fez didática, curso pedagógico. Não estou dizendo que tem que fazer, mas existem certas formações que trazem implicações no trabalho do professor e que nem todas elas são pensadas para a docência, a depender do nível de trabalho que esse professor vai atuar, né? Se no nível superior, cada vez pensa-se menos sobre isso. Mas há muitas pesquisas com esses professores em várias universidades. Eu acompanhei na Universidade do Porto, quando estive lá. No Rio Grande do Sul tem a professora Maria Isabel Cunha, que é uma especialista, uma pessoa que vem discutindo muito sobre isso, viaja o mundo inteiro com essa discussão e tem uma boa escuta sobre essas experiências existentes em várias universidades, né? Então, a gente está começando a pensar um pouco mais sobre essa questão. E aí, quando eu deixo de discutir as normativas brasileiras, quando eu estava pensando no governo Fernando Henrique Cardoso, e penso isso no mestrado e depois no doutorado também, no ciclo de políticas do Brasil, em 10 anos de formação de professores, eu volto meu olhar para não pensar só o Brasil. E o título diz Brasil, né? Desafios do Brasil, da formação e do trabalho docente no Brasil. Não há como pensar o Brasil sem pensar outros espaços para além do Brasil, né? E aí eu vou para a Iberoamérica e começo a pensar, como é que é esse lugar? Por que o Brasil participa de metas para a educação na Iberoamérica? E entre essas metas estão metas para a formação de professores, meta para os alunos desses professores, anos iniciais até o ensino superior. E começa a ver como é que essas metas, como é que os nossos ministros do bloco ibero-americano, aí Espanha, Portugal, né, a Península Ibérica e os países da América Latina, colonizados por Portugal e Espanha, eles estão pensando as políticas para uma época que se chama geração dos bicentenários, que seria 2021. Por que bicentenários? É quando a maior parte dos países dessa região completaria 200 anos de independência, da maior parte deles. Então, eles estabelecem esse período, que já passamos por ele, 2021, como o alcance da equalização da educação e da qualidade da educação. Então, que metas para a formação de professores, entre elas, a avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é uma produção especial para dizer que o professor seria que o professor tem duas faces da mesma moeda, né? O professor que é importante para o sucesso da reforma é o professor importante para o sucesso da aprendizagem dos seus alunos. Mas ele só é importante para a aprendizagem dos seus alunos se ele for importante para aquela reforma que está sendo proposta. Percebe? Então, ele é importante desde que cumpra com um projeto que é um projeto nacional, geralmente, mas que tem apoio regionalmente, como um bloco. A OEI, é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, produz uma série de documentos chamados metas. Esse documento, a cada ano, foi produzido, com uma série de metas, é muito rico com estatísticas, tabelas, quadros muito importantes, vindo dos Ministérios da Educação, que participavam dessas conferências para acompanhamento do que deveria ser alcançado e a que se chegava a cada ano. E tinha um outro documento uma publicação chamada Miradas. Miradas era um documento mais temático, então esse é um deles.
que fala sobre desenvolvimento do professor e a avaliação do desempenho. E aí vai falar de toda a Iberoamérica, o que se pensa que deve ser avaliado no desempenho docente. Aí, quando eu falo desempenho, gente, é isso mesmo que vocês estão imaginando. É o que faz o professor que merece ser avaliado. Se ele está contribuindo ou não para o trabalho do aluno. E, às vezes, parte dessa avaliação é medida pelo resultado dos alunos nos testes e nas avaliações longitudinais. Então, o professor é avaliado, prestem atenção, porque o seu aluno teve ou não sucesso na avaliação, que não é a avaliação da escola, é uma avaliação que eu costumo dizer que é uma auditoria da escola, porque a gente precisa de um instituto externo, que às vezes é o INEP, às vezes é Sesc Gran Rio, às vezes é outros, né? Tem tantos hoje, privados, que a gente não confia na escola, nem hibridiza esse resultado e diz o seguinte, porque eu não condeno a possibilidade de uma avaliação externa, eu acho que deve existir, desde que ela não desconsidere também, ou pelo menos a escola não desconsidere, os resultados que ela alcança no trabalho cotidiano que faz na sala de aula. E que é o professor que dirige. Então, é tanta avaliação externa que tem vezes que a rede abre mão da sua avaliação, a escola abre mão da sua avaliação. Às vezes até a rede tem uma avaliação própria, tem a nacional, tem a regional, tem a local, e aí o professor não faz. No estado do Rio de Janeiro já teve isso. O professor da rede estadual tinha tanta prova para corrigir dos alunos na avaliação do ensino médio, que ele não tinha tempo de fazer a sua avaliação. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba usando instrumentos externos, sem considerar os instrumentos internos. E a gente sabe que existem várias implicações, várias discussões em relação à interpretação desses instrumentos, porque são instrumentos, de certo modo, universais, né? Prova Brasil é para o Brasil inteiro. Às vezes as crianças, eu já acompanhei sendo aplicada, porque eu não podia aplicar, eu ficava espiando, coisas que as crianças não entendiam, imagens que nem eu entendia, desenhos que nem eu entendia, que às vezes eram passíveis de questionamento, e que a criança pode não entender, e você não pode ajudar. Porque a criança, quando é criança, ela pergunta. E ela vai dizer, mas eu não sei o que é isso. O que é isso? Assim, você pensa, você olha, o que te parece? Ela vai dizer o que te parece, o que parece para ela. E não necessariamente é o que parece para quem produziu aquela prova. Pode ter melhorado? Pode ter melhorado. Faz tempo que eu não vejo isso. Mas ainda assim não se considera outros fatores que participam dessa prova e que fazem parte da dinâmica de avaliação. Então, o professor é avaliado pelo resultado dos seus alunos. Isso já aconteceu nos anos 60. A gente volta aos anos 60. Não que os anos 60 tenham sido ruins, até teve coisas muito boas, né? Teve movimento da contracultura, teve a virada linguística, teve uma série de questões interessantes que fizeram a gente pensar diferente, até a própria ideia da ciência mudou bastante com determinadas posições dos anos 60. Mas não estou dizendo dessas questões, eu estou falando de um modelo mais conservador de educação, mais quantitativo, de uma avaliação mais comparada do que deveria ser o processo de avaliação. Então, a gente avança tanto para falar, olha, os alunos pensam diferente, a gente tem que dar oportunidades diferentes, mesmo que isso possa aumentar o nosso trabalho, possa aumentar o investimento da escola, né, no atendimento dos alunos e das famílias, e aí a gente chega e padroniza resultados. Aí a gente chega e diz assim, olha, professor é bom se o resultado dos seus alunos é bom. Sorte dele, porque aquela comunidade tem famílias que podem ajudar, porque tem tempo para fazer isso, não é porque tem vontade, porque tem tempo. E aquelas outras, olha, continua a escola sendo vista como uma escola que ninguém quer estudar. Né? E é isso que a gente acaba alterando a autoestima, tanto dos alunos como dos próprios professores. Né? Eu trabalho numa escola que não é boa.
mas eu não tenho como sair dessa escola, falta pouco tempo para me aposentar, né? Então, são alguns fatores que a gente acaba percebendo que interfere muito com essa subjetividade do professor também, né? Não é somente a formação do professor, é como ele se sente sendo professor. E como essas questões, como esses ditos desafios, eles têm produzido efeitos na formação de professores, né? E aí, dentro dessas demandas, eu tenho algumas questões que eu elenquei assim como desafios, né? Dessas pesquisas que eu fiz, que ainda permanecem como desafios, que abriram certos flancos, né? Abriram determinadas posições que criaram divergências profundas em relação ao espaço dessa formação, né? Uma delas é a luta pela formação de professores para a educação básica em nível superior. Aquilo que eu falei que a Constituição Federal disse logo no início, todos os professores deveriam ser formados em nível superior. Pois é. Não é simples assim, porque entra um grande debate o locus dessa formação. Nível superior é nível superior, mas nível superior quais são? Então, entra uma grande discussão, ainda nos anos 90, mais nos anos 2000, e acho que ainda continua essa discussão, sobre qual é esse espaço de formação. É a universidade? Eu defendi muito, e eu defendo ainda, porque é o espaço de ensino, pesquisa e extensão, esse espaço privilegiado, onde o aluno tem a oportunidade de experimentar todas essas possibilidades, ou também, e agora não dá para dizer que é somente essa, porque ela não existe somente como espaço de formação. São os centros de formação, são os institutos superiores de educação, são as escolas técnicas, são os próprios institutos, porque na universidade até a discussão da faculdade de educação como espaço de formação de professores é uma discussão que não podemos dizer que é sólida. Ela já se desmanchou no ar há muito tempo. Tem institutos isolados que fazem a formação de professores. E isso já desde os anos 90. Então, e a formação em nível médio? Nesse país que ainda tem 119 mil professores leigos, de acordo com o censo de 2009. Eu não consegui essa informação do INEP, eu consegui de um sindicato de São Paulo, não era a POESP. Então, se existem professores leigos, por que a gente quer que todos sejam formados em nível superior? E eu fiquei com essa pergunta depois de passar pelo México. Por quê? Eu sei que não dá para comparar, são experiências diferentes, são histórias diferentes, mas eu fiquei muito impactada com a experiência do México, que é uma experiência mais antiga no ensino médio. Eles têm normal há muitos anos. O normal do México cresceu na zona rural, é do campo, era revolucionário. Mudou muito, né? Hoje pode-se dizer que é mais urbano, mas ainda mantém algumas escolas rurais, e ele é forte. A universidade não quer combatê-lo. A universidade não quer que ele deixe de existir, porque ele tem um papel. E ele ainda se tornou um espaço de formação de pós-graduandos. Eu conversei com uma escola normal, que a UNAM tem convênio, a Universidade Nacional Autônoma do México. Ela fez convênio com um colégio, Del Reis, no estado do México, né, mais para o sul. Fui lá, conversei com os professores num dia, ouvi a proposta deles, estão iniciando um curso de pós-graduação, que seria um mestrado profissional, mas é um curso, tem todo o apoio da universidade, né? Fiquei mexida, ainda bem que um pós-doutorado mexe com a gente, né? Porque se não mexesse ia ser uma coisa ruim. E fiquei assim com estranhamento, porque eu sempre fiquei muito dividida com isso. Mas eu falei, como é que... E eu falava para eles,
Eles também têm problemas, né? Mas não dessa natureza, de ter professores que dão aula para crianças que não têm formação sequer no nível médio. Isso eles não têm. E a gente ainda tem. E a gente bate no peito dizendo que queremos todos formados em nível superior. Então, fiquei assim, impactada com isso, né? Porque eu conversei com esses professores, são formados, são doutores, são mestres, a maioria é doutor, e alta competência. E ainda fiz uma conferência com os alunos, com os professores, alto nível, altas perguntas dos alunos. São alunos do ensino médio, superior, vão continuar e vão poder ingressar na universidade. É um outro nível de formação superior. Aí eu fiquei assim, meio que impactada, né? Falei assim, eu seria trucidada aqui no Brasil defendendo essa ideia. Com certeza, porque participei de todos esses movimentos, né? Mas eu não sei, às vezes a gente tem que repensar algumas coisas. A ideia também de um modelo curricular para a formação de professores da educação básica. O que eu vi no México? Eu conversei com o professor Dias Barriga. Ângel Dias Barriga é um grande nome do currículo da formação de professores e de avaliação. É um catedrático, professor emérito da UNAM. Vem muito ao Brasil, pesquisa muito com professores brasileiros, e é uma pessoa muito aberta, já veio ao Proped mais de uma vez, já fez prefácio de livro nosso, Alice, eu e a Rosana, enfim. E ele conversando comigo sobre o projeto da Escola Normal, que ele acompanhou desde o início, né? E ele veio me dizer o seguinte, aí eu fiz uma questão para ele, é interessante. Então, a formação de professores no México antecede a formação, o currículo da formação de professores no México antecede o currículo, a discussão do currículo da escola básica, porque isso não é o que acontece no Brasil. O que acontece no Brasil? PCN antes, diretrizes antes, BNCC antes, depois vamos falar da formação de professores. O que significa, e o que eles dizem para a gente é o seguinte, agora que a gente tem um novo currículo para a escola básica, precisamos fazer com que os professores aprendam a trabalhar com esse novo currículo. Porque o professor nunca sabe. Percebe? E aí eu falei, pois é, mas no Brasil, e ele sabe, porque ele é um estudioso da América Latina, ele conhece muito o Brasil, ele falou assim, é interessante isso mesmo, mas a gente acha que é o professor primeiro que tem que discutir o currículo para depois discutirmos o currículo da escola básica. E assim eles fizeram. Estão discutindo já o currículo da escola básica com a nova presidenta, né, que assumiu agora, e uma discussão um pouco mais aberta do que os governos anteriores, que também não é um bom exemplo, né? Um conservadorismo muito grande, mas a universidade tentando fazer o seu papel. Então, essa questão é muito interessante, né? É como se a gente sempre dissesse o seguinte, o professor tem que aprender a trabalhar naquilo que a gente decidiu que é importante para a escola básica. Então, a queixa que o professor faz muitas vezes de que ele não é ouvido, entre aspas, é um pouco isso. Quer dizer, ele não precisa ser participado dessas discussões, porque, na verdade, ele vai saber depois o que ele vai ser. É modelo integrado, então vamos fazer integração curricular, mas pelas competências. Porque agora o currículo é por competências, agora o currículo dos professores tem que ser por competências, como são as diretrizes curriculares de 2019, que é da formação inicial, e 2020 da formação continuada. Tem um anexo com um rol de competências. E todas essas competências são voltadas às competências que são apresentadas na BNCC. Ou seja, um currículo para a formação de professores atrelado ao currículo da formação dos alunos. Não que a gente não possa pensar numa integração, mas a gente não pode pensar dessa forma, porque você secundariza uma formação de um professor. Ela é subalternizada. Esse professor, ele é um instrumento de trabalho da reforma. Ele não é capaz de ter um projeto autônomo, né? Então, a gente vê aqui, protagonismo é esse, né? E que pesquisa é essa? Que conteúdo é esse? Quando a gente vai ver que prática é essa, que conteúdo de pesquisa é esse, eles são voltados à experiência da sala de aula.
Então, quando a gente fala assim, eu podia discutir políticas de currículo do Brasil, nessa perspectiva, não. Eu tenho que fazer pesquisa sobre aquilo que eu dou aula. Então, por exemplo, se eu dou aula para crianças, eu tenho que pesquisar assuntos relativos à aula, prática de aula, na sala de aula de crianças dos anos iniciais. Esse negócio de ficar falando de política de currículo não tem nada a ver com o seu trabalho. Jamais conseguiria ter licença assim. Nem ir para o curso. Aí teria que fazer um mestrado profissional baseado no que se chama hoje simetria invertida. Quer dizer, o que é invertida? É eu pensar que o conteúdo da minha formação é o conteúdo daquilo que eu vou ensinar. Então, sociologia da infância, tudo bem, porque eu trabalho com crianças. Sociologia geral, por que eu vou ficar fazendo sociologia geral? Filosofia geral? Não, filosofia da infância, eu trabalho com crianças. E toda a minha preparação do trabalho, toda a minha prática, toda a minha pesquisa voltada para o trabalho instrumental, que poderia não ser instrumental se fosse livre. Se eu pudesse escolher que eu vou fazer o trabalho com crianças, porque eu adoro trabalhar com crianças, porque eu me encanto com o pensamento da criança, e eu quero trabalhar com a filosofia da infância, eu vou procurar professores que trabalham com essa questão, investigam essa questão, é outra história. Eu escolho, faço essa escolha. Não, quando você é destinado a fazer isso, já não é uma escolha. E é isso que as legislações têm apontado. Bom, avaliação do desempenho já falei. E, em síntese, porque senão não deixo ninguém falar, porque já está acabando o tempo, agora acabei de ver, tentativas de controle da docência. Em síntese, e eu falo tentativas porque a gente acredita que isso tudo são sempre tentativas. Porque sempre existem movimentos, brechas, possibilidades de ruptura. Porque se a gente não pensasse assim, eu digo, se eu não acreditasse nisso, eu não podia ser professora. Porque o que eu vou fazer na segunda-feira de manhã? Como dizia um pesquisador britânico que fala das escolas de filhos de operário em Londres. O que você vai fazer na segunda-feira de manhã? Se você já sabe que você não pode fazer nada farei, né? Não faz diferença nenhuma o que eu possa fazer. Então, eu acredito mesmo nisso. Eu acho que o professor interpreta, o professor questiona, o professor tem autonomia, precisa mais de espaço, precisa mais de tempo para poder organizar o seu trabalho coletivo, porque sozinho fica muito difícil. E, na verdade, toda essa tentativa de controle não passa imperceptível. É possível a gente perceber e é possível a gente buscar essas brechas, buscar se desvencilhar desse tipo de possibilidade que nos amarra um pouco em determinadas direções. Eu acho que é tudo isso, porque falei demais. E se tiver alguma questão, comentário, pergunta, podemos. Boa noite. Boa noite. De tudo que foi falado, eu acho que o que mais me tocou foi a questão da desconfiança no professor, né? Toda a trajetória que você percorreu aí, a gente percebe que o ser professor está sendo sempre colocado em questão, né? O que é ser. E aí, tendo experiências em colégios particulares e agora, né, no público, eu percebo principalmente, né, que o trabalho do professor, isso na minha experiência, na rede privada era muito solitário. Você ia com aquela turma e você ia, e pouco espaço para o diálogo entre os pares. E agora, numa experiência, né, na rede pública, eu começo a perceber que eu me senti muito estranha em ter que compartilhar as minhas experiências, em ter aquele espaço para diálogo. E tem sido uma experiência muito boa.
Mas a desconfiança que a gente vem percebendo vem de muitos lados. Das famílias, muitas vezes, dos próprios colegas de trabalho, da mídia, das comunidades epistêmicas entre si. A gente percebe essa desconfiança. Então, se você pudesse, né, falar um pouquinho mais, se der tempo também. Tentem falar, vocês. Acho que é legal. Sentido, né, eu também me tocou a sua fala em relação à nossa, né, que é atribuído a nós esse fracasso do aluno, que também está atrelado a isso, e no quanto isso também nos impacta e de certa forma até nos faz acreditar nisso, né? Então, e o que isso também acaba interferindo no nosso trabalho. Eu acho que eu fiquei pensando por um outro caminho, mas mais uma impressão. Eu fiquei pensando nessas escolas agora de alto nível, tipo Eleva, por exemplo, né, quando você comentou dos caminhos que tem tido que parecem meio ambivalentes, do controle, mas também do discurso progressista da singularidade do aluno, cada um tem o seu caminho e tal. E aí, conhecendo alguns colegas dessas escolas, me parece um pouco que a singularidade vai como estratégia para o resultado. Então, tipo, a gente tem que identificar para... Aí, assim, uma impressão bem de fora, não uma impressão lida ou pesquisada, assim. E aí, fazendo até uma comparação com essa discussão que está fazendo agora da escala 6x1, por exemplo, que as pessoas falam, não, você tendo tempo livre, você produz mais. Né? E não... não sei, fiquei pensando um pouco nesses caminhos que, às vezes, a gente continua secundarizando, né? A singularidade, né? Vamos dizer assim, a vida no seu imprevisível, assim, do cotidiano também. Fiquei pensando nisso. Eu acho o seguinte, só assim uma certa atenção. Eu não digo que os professores fracassam, eu acho que eles não fracassam. O discurso, a forma como a gente vê a responsabilidade, porque a gente tem e não deve abrir mão da nossa responsabilidade, assim como cada profissional da comunicação, da saúde, da educação, nós temos uma grande responsabilidade, não é pouca, né? A gente tem uma carga, inclusive emocional, de lidar com famílias, como foi dito, né? Famílias que também se sentem muito isoladas de um apoio da escola. Eu não quero colocar a família sempre como algoz. A família nem sempre é algoz. Ela, às vezes, está tão apartada dessa escola, a gente a vê tanto como inimiga, que eles têm que se sentir muito inseguros com a escola, porque a gente não abre as portas da escola para falar com essas famílias, né? E, às vezes, a gente ainda vê coisas assim abomináveis sobre o que é ser família. Né? E, às vezes, os professores pensam assim. Né? Então, a gente também... Eu falo assim, eu gostaria de fazer um dia uma pesquisa com o professor, mas para ouvir o que eu suponho que o professor também pense. Porque não é, como eu falei, não é homogêneo, e graças não é homogêneo, existe de todo tipo. Existe do mais conservador ao mais libertário. Né? E esses estão nas escolas. Inclusive, não precisa de demonizar uma política pública. Às vezes nem é preciso isso. Às vezes essa política ainda é melhor do que algumas práticas que a gente vê nas escolas. Né? Mas o que a gente faz com essa responsabilidade? Eu acho que é isso que a gente deveria perguntar. Quando você diz que a gente partilha, é muito melhor quando a gente partilha. Você fica assombrada porque antes você fazia sozinha e não precisava dar opinião para ninguém. E levava muito bem esse trabalho. Mas esse trabalho era isolado. E o trabalho na escola não deve ser um trabalho isolado. Não deve ser. Mesmo quando você tem que resolver um problema na sala de aula e é só você naquele momento e não tem mais ninguém, e ponto, você ainda tem um momento de poder dividir com um colega e dizer assim, nossa, eu passei por uma situação, eu não sei nem se agir corretamente. Isso faz parte do trabalho docente.
percebe? Eu chegar para a direção e falar assim, gente, como é que vocês permitem uma coisa dessa? Isso atrapalhou demais o meu trabalho na sala de aula. Você tem que falar isso. É formativo. E eu me educo com isso. A escola se educa com isso. Os alunos se educam com isso, né? Então, esse seu constrangimento faz parte de um constrangimento que a gente não aprende na formação. Porque se a gente aprendesse isso na formação, não seria tão constrangedor. Essas situações são imprevisíveis. Eu nunca vou também aprender uma coisa imprevisível, ela vai acontecer. É o que dizem, né, da nossa profissão. É o imprevisível, mas aí na hora querem que a gente fique na caixinha. Pense em todas as possibilidades. E essa singularidade, que também é um outro efeito muito interessante que tem aparecido, é um professor também quase que polivalente, né? Ele trabalha com vários grupos daquele mesmo sistema. Conheci um de doutorado que falava, não, eu tenho condição de tempo, não era me orientando, não, de outra colega. E ele falou de uma escola muito prestigiada desse sistema, Eleva, e a produção do material, e como é que ele poderia dar atendimento para os alunos, mas a gente percebia que é aquele atendimento, como você fala, que não é tão elevado, né? Não é tão singularizado, porque falta... A singularidade é o resultado, acaba sendo um pouco esse resultado. Não é muito diferente de um cursinho, que você, no fim das contas, prefere o quê? O resultado que vai dizer, nós estamos top nas vagas de acesso às melhores universidades públicas, ou mesmo privadas, né? As melhores, dos melhores cursos. Então, e depois eu também me surpreendi com a história de MEI. Eu não sabia que professor, às vezes, está trabalhando com MEI. Eu soube numa entrevista de mestrado. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou perplexa. Eu não sabia que isso existia. Eu falei para os colegas, eu acho que eu estou muito desatualizada sobre educação, porque eu sabia disso muito por emprego doméstico e área da saúde. E aí, quando eu vejo a professora formada, professora de língua estrangeira, formada, trabalhando numa grande escola de formação, que é uma tradição internacional, o México tinha perto de onde eu morava, né? E eu falei assim, meu Deus, a Aliança Francesa, né? Não vou ficar fazendo mistério também sobre isso. Não estou falando de Aliança Francesa, cultura inglesa, não sei se a cultura também está fazendo isso. Mas, e aí é, de certo modo, natural isso. Eu é que não acho natural, porque eu estou me sentindo assim uma dinossáurica, né? Pré-jurássica. Porque essas coisas, para mim, fugiram muito dessa... Era o que o professor? Era professor funcionário de Estado, né? Tinha toda essa discussão, e isso trazia implicações até problemáticas, né? Isso era, né, era grande discussão. E, de repente, a gente está vendo uma configuração de trabalho, a tal da uberização, né? Que se fala tanto na formação de professores. E eu até falava, não, o pessoal está falando disso aí, mas está aparecendo, deve ser pontual. Quando eu vi do meio, eu falei assim, não é mais pontual isso. Isso é um problema que eu não estou conseguindo acompanhar. Porque ele já existe e não existe agora. Não existe agora. E, para mim, ainda parece que essas coisas não estão aparecendo. Está vertiginosamente aparecendo várias coisas na educação. E a gente tem se adaptado a essas coisas, essas condições novas. Eu não sei como que a gente vai lidar com isso no tempo presente, porque eu não fico pensando no futuro, não. É no tempo presente mesmo. É isso aqui agora. Para que a gente possa, assim, poder dizer... eu estou conseguindo escolher? Estou fazendo essas escolhas? Ou essas escolhas estão me sendo colocadas como as únicas opções? Porque é diferente, né? Então, é uma forma de enxugar o quadro, né? Eu falo assim, não quero mais seletistas. Então, os mais antigos continuam sendo seletistas, mas os mais novos são MEI, porque eles são responsáveis pela questão da seguridade social, e nós não vamos ter esse ônus. Trabalhador como um ônus. Mas um trabalhador de educação ainda tinha um certo romantismo, né? Tinha uma coisa assim mais preciosa, não é como todo mundo diz, professor é importante porque ninguém se forma
em nenhuma profissão se não tiver um professor. A gente ouve isso até hoje. Quer dizer, o canto da sereia. E eu acabo acreditando um pouco nisso, porque para eu ficar perplexa com essa notícia é porque eu também acabo acreditando um pouco nisso. E as coisas já mudaram há muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, algumas possibilidades, tem alternativas, como você falou. Eu trabalhava em algumas escolas particulares, e a minha experiência foi essa. Mudei um pouco na possibilidade de encontrar uma outra discussão, um outro espaço de formação, que é a escola que você tá trabalhando, né? E tentar ver, porque às vezes o professor não tem trabalho também em outra escola. Ele também tem que se submeter, às vezes, a experiências que não necessariamente são as melhores, né? Mas são jovens, são pessoas que estão tentando encontrar um outro espaço de formação, e por isso que eu acho que esse espaço de formação não pode deixar de existir, na escola e fora da escola. Por mais que a gente consiga, continue vendo empecilhos, impossibilidades, determinadas questões que, ao invés de fazer o professor buscar esses outros espaços de formação, ele acaba, e eu nem falo de cultura, né? Nem falo do cinema, não falo da livraria como espaços de formação, porque se a coisa está difícil até para ir para a universidade, imagina ir para um cinema, para um teatro, que o professor não vai encontrar tempo livre para isso, né? E isso também são espaços formativos de muita importância para ser professor, né? Que a gente não deveria deixar abrir mão deles. Bom, mas eu acho que a gente não... nem falei dos outros desafios, que é trabalhar com educação indígena, quilombola, inclusiva. Isso aí, gente, nem entrou na minha discussão, porque não são temas da minha pesquisa, mas são desafios agudos. E tem respostas até interessantes, porque eles conseguem fazer o trabalho deles fora desse sistema, né? Jovens e adultos. A gente não tem ideia do mundo de questões desafiadoras que a gente tem diante de nós na questão da formação de professores. E na formação e atuação desses professores. Porque não basta formar, tem que trabalhar. E aí é outra formação, chamada continuada, não importa o nome. Em serviço, também não importa o nome. Mas é lá que você vai encontrar questões novas, que, por vezes, você vai se remeter à sua formação inicial e vai encontrar respostas, outras vezes vai dizer, é novo para mim, isso não deu conta. E não era para dar conta, porque é o imprevisível, né? Mas essa teoria vai ajudar bastante, por mais que a gente, às vezes, rejeite essa teoria, ou faça dela um pouco subalternizada à questão da prática. Bom, eu acho que encerro por aqui. Agradeço muito o espaço de poder dialogar e poder trazer uma discussão que nunca se encerra, né? É uma discussão importante, atual, que surpreende a gente a todo momento. Eu mesmo me surpreendo bastante ainda com ela, apesar de pesquisar a formação de professores por tantos anos, e ainda acho importante me questionar em relação a algumas coisas que eu já defendi e que acho que talvez não sejam mais defensáveis diante das nossas realidades, né? No Brasil, na América Latina, enfim. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes, a todos que nos deram suporte aqui nessa casa acolhedora, casa de debate, de diálogo, a Casa Dirce da UERJ. Obrigada. Boa noite.